Números 35. Os levitas no meio do povo. Na estepe de Moabe, às margens do rio Jordão, na altura de Jericó, Javé falou a Moisés: ordene aos filhos de Israel que deem aos levitas da herança que possuem algumas cidades para eles morarem, e pastagens ao redor dessas cidades. Deem essas cidades aos levitas. Eles habitarão nessas cidades, e as pastagens dos arredores servirão para os rebanhos, o gado e todos os animais deles. Ao redor das cidades dadas aos levitas, as pastagens se estenderão no raio de 1 quilômetro fora das muralhas da cidade. A partir da muralha, meçam 1 quilômetro para o leste, 1 quilômetro para o sul, 1 quilômetro para o oeste e 1 quilômetro para o norte, ficando a cidade no centro. Serão essas as pastagens das cidades dos levitas. Deem aos levitas aquelas 6 cidades de refúgio que vocês reservaram para o homicida se refugiar. Além delas, deem aos levitas mais 42 cidades. No total, vocês darão aos levitas 48 cidades com as suas pastagens. Tais cidades, que pertencerão aos filhos de Israel, serão tomadas em maior número daqueles que têm mais, e em menor número daqueles que têm menos. Cada tribo cederá essas cidades aos levitas, na proporção da herança que tiver recebido. A terra da vida. Javé falou a Moisés: diga aos filhos de Israel: quando vocês atravessarem o Jordão, entrando na terra de Canaã, escolham cidades para servirem de refúgio ao homicida que tenha matado alguém sem querer. Tais cidades servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue, para que o homicida não seja morto sem ter comparecido diante da comunidade para ser julgado. Escolham 6 cidades de refúgio. Deem 3 cidades do lado de cá do Jordão e outras 3 na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Essas 6 cidades servirão de refúgio, tanto para alguém dos filhos de Israel, como para o imigrante e para aquele que vive no meio de vocês, que tenha matado alguém sem querer. Contudo, se essa pessoa feriu alguém com objeto de ferro e daí causou a morte, é homicida, e o homicida é réu de morte. Se alguém feriu com uma pedra, capaz de causar morte, e a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte. Se feriu com um objeto de madeira capaz de causar morte, e a pessoa morrer, é homicida, e o homicida é réu de morte. Cabe ao vingador do sangue matar o homicida. Quando o encontrar, ele o matará. Se o homicida empurrou a vítima com ódio, ou atirou contra ela alguma coisa e a matou, ou ainda, se por inimizade a golpeou de modo mortal, aquele que feriu a vítima deve morrer. É um homicida que o vingador do sangue matará quando encontrar. Todavia, se empurrou a vítima sem querer, sem ódio, ou atirou contra ela alguma coisa sem intenção de atingi-la, ou se não enxergou a vítima e deixou cair sobre ela uma pedra e a matou, sem ter contra ela nenhum ódio ou intenção de causar-lhe mal, então a comunidade julgará entre aquele que feriu e o vingador do sangue, salvando o homicida da mão do vingador do sangue. A comunidade o deixará voltar para a cidade de refúgio, onde se havia asilado, e ele aí ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com óleo santo. Se o homicida sair dos limites da cidade de refúgio, onde se havia asilado, e se o vingador do sangue o encontrar fora dos limites da cidade de refúgio, poderá matá-lo, sem medo de represálias. Isso porque o homicida deve permanecer na cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote. Só depois que o sumo sacerdote morrer, poderá voltar à terra de sua herança. São normas de direito para vocês, válidas para todas as gerações, em qualquer lugar onde vocês habitarem. Em casos de homicídio, o homicida será morto através do depoimento de testemunhas. Contudo, não basta uma testemunha para levar alguém à pena de morte. Não aceitem resgate pela vida de um homicida, condenado à morte.
pois ele deverá morrer. Também não aceitem resgate por alguém que se refugiou numa cidade de refúgio e quer voltar para sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não profanem a terra onde vocês vivem. A terra fica profanada com o sangue, e pelo sangue derramado na terra não há expiação, a não ser pelo sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra onde vocês vivem e na qual eu habito, pois eu, Javé, habito no meio dos filhos de Israel.